Utilidade pública. Salve galera, nesse vídeo irei falar do livro As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene. Você já se perguntou por que as pessoas agem de forma irracional? Por que algumas são sedutoras, outras manipuladoras, outras dominantes e muitas vezes são imprevisíveis? Porque mesmo com tanta tecnologia, tanta informação, ainda somos guiados por paixões primitivas, inveja, medo, vaidade, ressentimento e a busca insaciável por validação e aprovação dos outros. Robert Greene, o autor do best-seller Como as 48 Leis do Poder, mergulha nesse livro em um terreno mais profundo, a essência da alma humana, as leis da natureza humana. Não é um livro de autoajuda, é um manual brutal, honesto e incômodo sobre como o ser humano funciona. E quando você entender isso, você ganha poder. Enquanto a maioria age por emoção, por vaidade, por ego, você age com razão. O que te coloca em vantagem daqueles que não pensam e acabam agindo por impulso. E você passa a ter poder de previsão e proteção e, acima de tudo, o poder sobre si mesmo. Robert Greene, nesse livro, nos apresenta 10 leis sobre a natureza humana. A primeira é a lei da irracionalidade. Domine seu eu emocional. Robert Greene começa com uma verdade simples e cruel. Nós somos dominados pelas emoções. A racionalidade é uma ilusão confortável. A maioria das decisões humanas nasce do medo, da raiva, da inveja ou da vaidade. E todos esses sentimentos cegam elas para a realidade. Quando alguém compra um carro, muitas vezes diz que foi pela qualidade, mas na maioria das vezes foi para impressionar. Emoção, não razão. Milhares de pessoas entram em dívidas pela vaidade, pela emoção de querer impressionar os outros. Muitas perdem o emprego, jogam oportunidades fora por causa do ego. Em relacionamentos, muitos acabam se destruindo por idealizar a pessoa perfeita. O emocional sempre te impede de ver quem realmente é aquela pessoa que está do seu lado. E por mais que você veja, ao deixar que suas emoções tomem conta da razão, você acaba se submetendo a qualquer coisa por essa pessoa. Mesmo que ela te trate mal ou com desprezo ou até com traição, você não consegue se libertar dela, porque a sua emoção, o seu sentimento, te faz te agir por impulso e te transforma num prisioneiro. A emoção é um perigo silencioso. Elas não afetam o nosso julgamento, elas dominam completamente a forma como enxergamos o mundo. Elas distorcem a realidade, criam ilusões e nos jogam em armadilhas construídas por nós mesmos. Quantas pessoas entram em relacionamentos por carência emocional, por medo de ficarem sozinhas, por apego, por ilusões românticas ou por simples impulso sexual que confundem com amor. E depois elas colhem o preço. Traumas, dívidas, separação, traição, alienação parental, pensão, brigas judiciais, perda de tempo e sanidade. Qualquer tipo de sentimento que você não conseguir controlá-lo é destrutivo. Por isso que Robert Greene diz que o homem é irracional e precisa domar o seu eu emocional. Quantas pessoas agem pelo sentimento de raiva e acabam com a própria vida, com a reputação? A raiva, a ira é um sentimento perigoso. Se você não se controla, você acaba criando inimizades, perdendo emprego, ferindo pessoas, ferindo a si mesmo, ao mandar áudios explosivos, publicar ataques em redes sociais, fazendo escândalos públicos. Muitos acabam indo ao extremo por esse sentimento, usando a raiva para agressão, para violência. A raiva te deixa cego. E hoje, com a internet, uma decisão emocional de segundos pode destruir uma reputação para sempre. Pessoas perdem empregos, casamentos, amigos, credibilidade por não saberem calar a boca na hora certa, por não saberem controlar a fúria. Se você tem um desafeto por uma pessoa, nunca demonstre isso. E se controle e tenha cuidado com o que você publica e fala nas redes sociais. A raiva só vai te destruir e as pessoas vão aplaudir. Elas adoram ver brigas, confusões e elas vão te incentivar mais, vão jogar mais lenha na fogueira para você se destruir. Por isso que é extremamente necessário saber domar esses sentimentos.
Não discuta com o tolo, não aceite provocações, não deixe que as pessoas saibam o que você pensa e não deixe que ninguém controle o seu estado emocional. Se uma pessoa te deixa extremamente furioso, é porque ela já te dominou. Ela já entrou na sua mente e qualquer resposta que você der por raiva, você estará fazendo o jogo dela. A lei da irracionalidade é: domine seu eu emocional antes que ele destrua a sua vida. Nessa lei, Robert Greene também nos ensina que as emoções criam ilusões românticas. Tem muito homem que olha para uma mulher e, por ela ser bonita ou atraente, ele passa a idealizá-la como uma mulher perfeita, sua futura esposa, que essa é a pessoa certa, sem nem sequer conhecê-la de verdade. E ainda fica com essa pessoa cravada na cabeça, pensando nela o tempo todo. Isso é quando a emoção toma conta da razão. Você fica fora de si, você está disposto a gastar todo o seu tempo com essa pessoa, você quer impressioná-la, você quer fazer tudo para que ela te note. E quando você consegue isso, mais irracional você se torna. E as emoções são destrutivas por ciúmes, muitos não aguentam o término de uma relação, sofrem, entram em depressão, tem uns que são agressivos, possessivos. O que o Robert Greene quer dizer nessa lei é que quem age com razão e não deixa as emoções tomarem conta consegue ter um relacionamento saudável, consegue lidar melhor com as pessoas, com as mulheres. E a verdade é que tudo é uma grande ilusão. Quando você se separa e não tem mais aquele apego emocional, você não está mais apaixonado, você vê o quão comum era aquela pessoa. Que ela não era especial como você imaginava, como o ápice da sua felicidade, o propósito da sua vida, que era só o seu eu emocional que estava te sabotando. Por isso que é extremamente necessário você desenvolver o seu eu observador. Robert Greene ensina que a única forma de combater sua irracionalidade é criar distância emocional. Observe seus pensamentos como se você fosse um terceiro. Controlar o seu eu emocional exige treino, exige humildade, exige silêncio interno. Antes de agir é necessário esperar, antes de decidir é preciso respirar, antes de reagir é preciso analisar. Isso é o começo da liberdade. E o principal de tudo é: aprenda a identificar quando você está sendo guiado pela emoção. Não seja um escravo dessa natureza irracional. Lei número 2. A lei do narcisismo. Transforme o amor próprio em empatia. Todos nós somos narcisistas. A diferença é o grau. Há o narcisista primário, que só pensa em si, e há o narcisista saudável, que entende seus desejos, mas também sente os dos outros. O narcisista primário, ele é cego, infantil, carente, que precisa de aplausos o tempo todo, que só fala de si, que não escuta, não vê ninguém ao redor, só o próprio reflexo. O narcisista transformado é alguém que, embora tenha consciência do próprio valor, aprendeu a se colocar no lugar dos outros, desenvolveu empatia, não por bondade, mas como uma estratégia de poder. Nas redes sociais é o melhor lugar de você detectar um narcisista primário. Pense em alguém que você conhece, que vive no Instagram, todo dia tirando selfies, frases motivacionais, a todo tempo quer ostentar alguma coisa, adora se exibir, adora colocar viagens, que está treinando, que está na academia ou que está comendo, e faz de tudo para que sua vida pareça perfeita. Mas por trás é um buraco de insegurança emocional. Essa pessoa precisa constantemente mostrar que está bem, que está feliz, que está vencendo na vida, mas tudo isso é um teatro. No fundo, ela está desesperada por aplausos, curtidas, mensagens de validação. Esse é o narcisista disfarçado de influencer, de coach, de vencedor, mas é emocionalmente infantil. Vive pelo olhar dos outros e é manipulador sem perceber, porque quer que todos acreditem na sua ilusão. Agora compare isso com alguém silencioso, observador, que raramente fala de si, mas sempre sabe o que dizer. Essa pessoa ouve com atenção, percebe gestos, entende o ambiente, sente o outro, parece humilde,
mas está no controle. Esse é o narcisista transformado. Ele entendeu que para liderar, influenciar e conquistar, precisa sair da própria bolha. Precisa se importar com os outros, nem que seja por puro cálculo estratégico. O resumo da Lei 2. Todos nascem egocêntricos. O desafio é crescer além disso. O narcisista comum busca atenção. O narcisista transformado constrói influência. Quem vive pelo aplauso morre pela crítica. Desenvolver empatia é uma arma de poder. Escutar, entender e usar isso ao seu favor. Como todo narcisista adora falar de si mesmo, saiba ouvir. Ao expor em seus planos, suas ambições, seus interesses, você terá vantagem sobre elas. Se você quiser dominar jogos emocionais, precisa parar de olhar para si mesmo e começar a observar os outros com frieza e atenção. 3. Lei do papel social. Veja através das máscaras das pessoas. Vivemos de máscaras. O tímido finge ser extrovertido, o fraco finge ser forte, o manipulador finge ser amigo. Por isso, Robert Greene alerta: nunca julgue pelas aparências. As pessoas estão de máscara o tempo todo. Um exemplo prático: políticos em campanhas. Sorrisos falsos, abraços ensaiados, a máscara do homem do povo, mas por trás está o verdadeiro rosto: ambição, jogo, poder, ganância. Veja através das máscaras das pessoas. Observe os gestos, não as palavras, o tom de voz, o olhar, o corpo. A verdade do ser humano vaza pelos cantos da máscara. Não acredite muito no que as pessoas falam, passe a observar mais o comportamento delas. É fácil se dizer cristão, conservador, honesto, mas demonstrar esses atos é para poucos. Observe os gestos, não as palavras. 4. Lei da compulsão repetitiva. Conforme seus padrões. Somos repetidores de padrões, criamos roteiros emocionais da infância e vivemos reprisando esses scripts, sempre caindo nos mesmos erros. E a única saída? Consciência? Exemplo: a mulher que sempre se envolve com homens abusivos, ou o homem que sempre escolhe sócios ileais. Não é azar, é padrão inconsciente. A maior lição que você tem que ter é estudar sua história. Veja os ciclos, quebre o padrão com dor, com consciência, com ruptura. Isso é evolução. 5. Lei da covardia reativa. Aceite a realidade da hostilidade. Muitas pessoas escondem sua hostilidade. Sorrisos falsos, passivo-agressividade, indiretas. Robert Greene chama isso de covardia reativa. Pessoas que não enfrentam, mas sabotam. Um exemplo comum: o colega que parece seu amigo, mas vive te sabotando pelas costas. Isso é mais comum do que você imagina. O cara que faz brincadeiras, piadinhas com a intenção de te diminuir. Tem pessoas também que vivem te jogando indiretas. São pessoas que não te enfrentam, mas estão te sabotando. Identifique esses comportamentos hostis camuflados. Não seja ingênuo. E, se necessário, confronte ou corte elas. A diplomacia, às vezes, é fraqueza disfarçada. E você também não deve agir como essas pessoas. 6. Lei do desejo de aprovação. Proteja-se da fome de reconhecimento. O ser humano é carente. Busca elogios, aplausos, curtidas, aprovações e, por isso, vira marionete da opinião alheia. A carência, assim como o apego emocional, é a ruína do homem, principalmente por validação feminina. Nas redes sociais hoje é muito comum ver essa fome de reconhecimento. Influenciadores digitais que fazem qualquer coisa por likes. E no dia a dia as pessoas estão sempre se prejudicando, se magoando, se ferindo para querer a aprovação dos outros. E quando alguém fica faminto demais por reconhecimento, acaba se destruindo, se endividando. O desejo de aprovação já é da natureza do ser humano. É extremamente necessário saber controlar isso, pois quem não consegue fazer isso acaba deixando de viver para agradar os outros. É por isso que hoje é extremamente raro você ver uma pessoa que é verdadeira e autêntica.
Porque essa fome por reconhecimento é uma praga, um vírus que destrói vidas. A maioria já está morta por dentro, fazendo sorrisos falsos para as redes sociais, comprando coisas que não precisam para impressionar os outros, sofrendo por querendo ser o que não são. Robert Greene nessa lei nos ensina que é melhor estar sozinho por ser verdadeiro do que ficar num mundo de mentiras, de falsidades. 7. A lei da inveja. Reconheça a serpente silenciosa. Ninguém admite que sente inveja, mas ela está por toda parte. E é perigosa porque é silenciosa. Inveja é admiração podre e quando ela cresce vira sabotagem. Um exemplo, o amigo que sorri quando você perde, o parente que critica quando você vence. Isso é inveja disfarçada de conselho. E a inveja é um sentimento podre que já está na natureza humana, que você tem que controlar, eliminar esse sentimento e também se proteger das pessoas que não sabem domar essa fera. Cuidado com quem está perto demais. Cuidado com o que você fala. Seus planos, seus objetivos, é bom você guardar para si mesmo. A inveja é uma fraqueza mortal. As pessoas podem até demonstrar que estão felizes com sua vitória, mas por dentro elas não estão. Então, cuidado. E nunca fique querendo ter o que é dos outros. 8. Lei da miopia. Veja o quadro maior. A maioria das pessoas é imediatista. Vê o agora, reage ao agora, decide pelo agora. Isso as torna presas fáceis no jogo da vida. Por exemplo, alguém que troca uma carreira sólida por uma moda passageira, ou que arruína uma amizade por um impulso. Não seja como a maioria. É necessário você pensar no agora, mas também se projetar para o futuro. Pare de agir por impulso. O agora pode ser perigoso. Você sempre terá outras oportunidades, outras opções. Pense em longo prazo. Enxergue o todo, desenvolva visão estratégica. Isso é raro e valioso. Não seja como a maioria das pessoas que é imediatista. Quem decide pelo agora se torna presa fácil no jogo da vida. 9. A lei da negociação da morte. Confronte sua finitude. A morte é a única certeza da vida, mas a maioria finge que ela não existe. Vive como se fosse eterna, desperdiçando tempo com futilidades. Um exemplo, pessoas que vivem no automático, em empregos que odeiam, relacionamentos vazios, esperando o fim de semana. Tempo é valioso, a sua vida não é para sempre. A consciência da morte deve ser libertadora. Use essa finitude para viver com intensidade, propósito e verdade. 10. A lei da repressão. Enfrente seus demônios interiores. O que você reprime domina você. Essa é a essência brutal da Lei 10. Todo ser humano carrega um lado sombrio. Desejos proibidos, raiva contida, inveja, agressividade, luxúria, vaidade, orgulho. Mas ao invés de olhar para isso, de enfrentar, preferem esconder, negar, fingir que não existem. E é aqui que nasce o perigo, porque o que é reprimido não morre. Ele volta camuflado, disfarçado e muitas vezes mais destrutivo. Um exemplo claro, o moralista podre por dentro. A pessoa que vive pregando pureza, valores, boa conduta, mas por dentro está podre. Aquela figura que ataca os imorais, mas vive consumindo pornografia escondido, traindo a esposa, maltratando os filhos. Reprime tanto o seu lado escuro que ele explode nos bastidores. É o clássico. Quanto mais alguém finge ser santo, mais perigoso é o seu demônio interno. Outro exemplo, a raiva reprimida que vira doença ou explosão. Pessoas que engolem tudo para manter a paz, vivem sorrindo, mas por dentro estão se corroendo de ódio. Essa raiva reprimida vira sintomas físicos, gastrite, ansiedade, insônia, ou então um dia tudo explode. Gritam com quem ama, brigam por bobagem, perdem o controle e até matam.
A grande verdade é que todo ser humano tem um lado sombrio. E não tem problema ter isso. O problema é fingir que não tem. A repressão cria monstros, a consciência os transforma. Robert Greene não diz para você se entregar à sua escuridão, mas para encará-la, entendê-la e integrá-la. Só assim você se torna inteiro, forte e real. Todo homem tem que enfrentar os seus demônios. A lição da Lei 10 é: negar sua escuridão é se tornar escravo dela. Quem não conhece sua sombra vive sendo sabotado por ela. Enfrentar seus instintos mais baixos é o primeiro passo para dominar a si mesmo. Não é sobre ser puro, é sobre ser consciente. As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, é um livro extraordinário. Ele não é um autor fácil, ele não tá de conforto, ele tá de armas. As Leis da Natureza Humana é um espelho sujo que te obriga a se olhar de verdade. E quem faz isso, muda. É um dos maiores despertar para a realidade que você vai conhecer. Se você quer se destacar no mundo, entender as pessoas, evitar traições, manipulações e ilusões, você precisa conhecer essas leis. Não para julgar os outros, mas para não ser mais um enganado por ninguém. E nem por você mesmo. Conhecer a natureza humana é como conhecer o inimigo. Só assim você sobrevive no campo de batalha da vida. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E até um próximo vídeo.